Evangelho de João, Evangelho segundo João, capítulo 1, dos versículos 35 a 51. O texto é um pouco longo, mas eu peço a atenção dos irmãos para a leitura, mesmo assentados, mas com toda a reverência. A palavra do nosso Deus. Evangelho de João, mais uma vez, capítulo 1, dos versículos 35 a 51. Nos diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando. E ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Ele o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse-lhe: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de que Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que esta verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem. Esta foi a palavra de Jesus e o que João registrou acerca daquele momento. Como nós falamos pela manhã, agosto é o mês de evangelização, um mês de maior evangelização na igreja presbiteriana, porque nós relembramos e recordamos o dia em que Simonton desembarcou no Brasil em 12 de agosto de 1859 e trouxe para o nosso país a palavra de salvação de Jesus Cristo. Então, em agosto, nós comemoramos o mês da evangelização, por isso os trabalhos voltados para este tema, e hoje, no último domingo, nos preparando para este momento, podemos falar acerca da salvação em Jesus Cristo. Este texto do Evangelho de João, escrito pelo apóstolo João, que esteve com Jesus, que foi testemunha ocular daquilo que Jesus viveu, nos leva a conhecermos mais acerca do amor de Jesus, da salvação de Jesus, da sua entrega na cruz por nós.
Mas conta-nos uma história que uma igreja estava aberta para um momento de oração. Talvez você já tenha ouvido falar dessa história. Mas estava a igreja aberta para um momento de oração, toda a igreja ali reunida, as pessoas orando, e entra na igreja uma senhora. Ela entra pela primeira vez na igreja, se assenta ali, e dali a pouco, quem estava conduzindo o culto, a liturgia, o momento de oração, diz àquela senhora: olha, todos nós agora vamos orar. E a oração consiste em colocar diante de Deus tudo aquilo que tem no coração, que cada um traz no coração, que sente as dores, as dificuldades. Então a oração é isso, é se derramar diante de Deus, é conhecer que Deus ouve, responde e está atento às nossas orações. E aí aquela pessoa disse à senhora: se a senhora quiser, a senhora pode orar. Esta senhora, ela estava sofrendo muito porque sua filha estava doente. Ela já havia passado em vários médicos e não conseguia a solução para o problema de sua filha. Então, quando ela passou em frente à igreja, viu a igreja aberta, ela entrou para poder orar. Como disseram que ela podia orar, então ela orou ao Senhor, dizendo mais ou menos assim: Deus, eu quero pedir pela minha filha. Mas Deus, é assim. A minha filha está na rua tal, na casa tal, deu o endereço certinho. Senhor, ela está naquela casa, para que o Senhor não se confunda, é a casa que tem um tapetinho vermelho na porta. Senhor, o Senhor pode abrir a porta, o Senhor pode entrar no quarto, lá no fundo está minha filha deitada, muito doente. Que o Senhor cure a minha filha. Então esta foi a oração daquela senhora. Ela precisou localizar no coração dela, imaginando que Deus não soubesse todas as coisas, ela precisou detalhar. É uma casa lá no fim da rua tal, e que tem um tapetinho vermelho na porta. A porta está aberta, pode entrar. Quando nós olhamos para este texto do Evangelho de João, nós vemos que coisa maravilhosa é o que acontece nesse instante em que o texto relata. Por quê? Porque é um momento da vida de Jesus em que quem está aparecendo mais é João Batista. Porque João Batista veio como a voz do que clama no deserto, como diz o profeta Isaías no capítulo 40. João veio para anunciar, preparar o caminho, como ele mesmo disse, para a vinda do Senhor Jesus. Então João estava na região da Galileia e estava pregando a palavra de arrependimento, conclamando as pessoas ao arrependimento de seus pecados e à busca do Senhor. E João era aquele que falava de Jesus como o Cordeiro de Deus que viria. Se você quiser acompanhar comigo, você pode ver dos versículos 15 ainda do capítulo 1, você pode ver dos versículos 15 a 18. Nos diz assim: João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, o que João fala aqui, João Batista, e o que o apóstolo João registra é algo tremendamente maravilhoso, porque João dá o testemunho acerca de Jesus e diz que ninguém jamais viu a Deus, quem revelou Deus foi Jesus. Daí, por isso, nós podemos lembrar e entender e trazer à nossa memória aquilo que nós vemos o Senhor falando face a face com Moisés. Ali estava a segunda pessoa da Trindade. Ali já estava Jesus Cristo falando o que era necessário falar
a Moisés. E quando nós lemos todo o contexto da palavra, Deus falando com Moisés, nós vemos que ali há a mostra clara de que é Jesus que está falando com ele, que conhece todas as coisas. João Batista diz aqui que Jesus era aquele que já existia. Ele veio depois de mim, mas ele já existia. Ele tem a primazia, ele está no seio do Pai, mas agora ele está aqui conosco. João fala quem ele era, João. Ele diz quem ele era. Olha os versículos 22 e 23 do capítulo 1. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Versículo 23, ele responde. Então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. E João, ele fala que ele foi o enviado, prometido através do Antigo Testamento, através do profeta Isaías, através de Malaquias, que também profetizou, o último a escrever, aquele que profetizou acerca da vinda de João Batista, que prepararia o caminho para o Senhor. E João sabia muito bem quem era Jesus. Olha o versículo 29 do capítulo 1. Versículo 29. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós encontramos no texto uma afirmação que fala acerca do convite de uma pessoa a outra para conhecer a Jesus. Vem e vê. Vem e vê. Nós podemos usar como tema de nossa mensagem e pensarmos em, primeiro ponto, vem e vê o Cordeiro de Deus. É isso que está registrado no texto de João. Vem e vê o Cordeiro de Deus. O versículo 35, que é base da nossa mensagem, diz, no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. Versículo 36 diz que, e vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Irmãos, ao contrário do que acontece hoje, os evangelistas, as pessoas que pregam, as pessoas que chamam uns aos outros, normalmente elas fazem ênfase de chamar as pessoas para a igreja. É mais importante muitas vezes que a pessoa faça parte da igreja do que até mesmo ela seja de Jesus Cristo. As pessoas invertem a evangelização, porque o evangelho verdadeiro é aquele que leva a pessoa até Jesus Cristo. Não a pessoa que leva a pessoa até a igreja, porque muitas vezes, e por grandes dificuldades, as pessoas não permanecem na igreja. Mas se elas permanecerem em Jesus Cristo, elas têm a salvação. Se elas buscarem a Jesus de verdade, elas têm a salvação. E isso é necessário que nós possamos aprender para evangelizarmos cada vez mais as pessoas para a transformação delas. As pessoas virem à igreja, isso pertence ao Espírito Santo. Trazer, permanecer, transformar, tudo isso é o Espírito Santo que faz. Mas no texto que nós lemos, nós vemos que há alguém que exalta a Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Diferente de hoje, nós vemos as pessoas dizendo, se você vier a mim, você tem salvação. Alguns pregadores dizem isso, vem a mim, como se dizendo, ele é, como no passado, o intermediário entre Deus e o homem. Isso está completamente errado, porque nós precisamos pregar o evangelho de que Jesus é aquele que está entre Deus e o homem, que faz com que o homem se aproxime dele, é Jesus Cristo, é o único, é a base, é a fonte, é a pedra, é tudo aquilo que a vida de uma pessoa deve ser alicerçada. Por isso João Batista não se preocupava em dizer, convém que ele cresça e que eu diminua. Ele é o Cordeiro de Deus, eu só vim para preparar o caminho.
O que nós precisamos fazer é a mesma coisa. Jesus é exaltado, Jesus deve ser exaltado, Jesus deve ser pregado, e nós devemos o que fazer? Levar as pessoas até Jesus. Vem e vê o Cordeiro de Deus, e aí para segui-lo. Olha o versículo 37. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram a Jesus. Irmão, se fosse hoje, as pessoas estariam completamente revoltadas, porque leva a pessoa para Jesus, dali a pouco ela está em outro lugar, adorando a Jesus. Deixou aquele lugar em que a pessoa levou, não importa o local, não importa o lugar, importa a adoração a Jesus Cristo. E aí, os discípulos de João saíram de perto de João e foram seguir Jesus, andar com Jesus, ouvir de Jesus, já que João anunciava: vem aquele que é maior do que eu. Até mesmo João Batista disse: eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Vem e vê o Cordeiro de Deus também para conhecê-lo. Olha o versículo 38. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhe: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Então, as pessoas buscavam a Jesus para conhecê-lo. E aqui os discípulos deixaram João Batista e passaram a seguir Jesus. Para quê? Para conhecê-lo. Quando você conhece a casa de alguém, é porque você tem intimidade com esta pessoa. Vem e vê, conhece a minha casa. Eles disseram: Jesus, onde o Senhor assiste? Mestre, porque chamavam de mestre. Onde o Senhor assiste? Ele disse: vem, pode vir para você poder conhecer. Depois Jesus disse que não havia lugar, que o mestre não tinha lugar. Mas ele vem, ele estava ali naquele tempo na Galileia. E João diz aos seus discípulos: vão, sigam a Jesus, para também poder proclamá-lo. Olha o versículo 39. Respondeu-lhes: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando. E ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Isso mais ou menos aí na parte da tarde, umas 4 horas, 5 horas da tarde. Eles chegaram ali para estar com Jesus. Imagine que maravilha, eles poderem ouvir de Jesus tudo aquilo que Jesus tinha para dizer, da sua mensagem, o motivo para qual ele veio, a salvação, a transformação. Jesus falando a esses discípulos. E aconteceu com esses discípulos, o texto de João é o primeiro chamado dos discípulos de Jesus. E o primeiro que foi chamado foi André. Olha o versículo 40. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Irmãos, este texto aqui não há nenhuma contradição com o Evangelho de Mateus capítulo 4. Porque lá no Evangelho de Mateus capítulo 4 diz que o Senhor Jesus chamou aos seus discípulos, mas chamou aqueles que estavam pescando. Nós temos que lembrar sempre da ocasião em que as coisas aconteceram no tempo de Jesus. Aqui é o primeiro chamado, porque é o princípio do ministério de Jesus. É aquela primeira convocação, aquele primeiro encontro que Jesus tem com André, Pedro, Filipe e Natanael, que depois vem ser citado como Bartolomeu. Então, este primeiro encontro é o momento em que Jesus chama esses discípulos. Esses discípulos vão depois com Jesus, cronologicamente, vão com Jesus até as bodas de Caná da Galileia. Aí depois há um espaço de tempo. Depois desse espaço de tempo é que há o registro de Mateus, em que Jesus chama novamente os seus discípulos, e aí eles andam junto com Jesus, aí para fazer o que o Evangelho de Mateus diz no capítulo 4, para que Jesus fizesse daqueles homens que eram pescadores de peixes, fossem pescadores de homens. Então não há nenhuma contradição, o que há é diferença de tempo. Então aqui, primeiro Jesus chama André. André era discípulo de João, deixou João, não há problema nenhum, o importante era Jesus, e André vai. Mas só que é algo interessante,
E por isso se usa muito na igreja cristã, na igreja evangélica, a figura de André. Por quê? Porque ouvindo da palavra, ele já foi falar a outra pessoa. E ele falou primeiramente a seu irmão. Diz o texto no versículo 41. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Aí você pode até brincar, né? Falar assim: poxa, mas André tinha que chamar seu irmão Simão? Aí depois passar por tudo que ele passou, querer cortar a orelha lá do servo, querer, negou Jesus, fez um bocado de coisa, mas olha, como é que pode chamar Pedro? Não, mas André evangelizou aquele que Jesus já havia preparado. Pedro foi um instrumento de Deus no princípio da igreja, porque foi Pedro que chamou os discípulos quando os discípulos estavam dispersos. Foi Pedro que começou a pregar acerca do que havia acontecido com Jesus. Foi Pedro aquele que fortaleceu os irmãos depois do seu sofrimento, depois da sua luta, depois da sua dor. Mas ele foi o que buscou a Jesus para poder proclamá-lo, mesmo com a sua maneira de ser como era. Mas André fez um papel maravilhoso, foi e chamou o seu irmão. O porquê da importância de evangelização? Para poder acontecer a transformação no coração das pessoas. Vem e vê. O texto diz: vem e vê. Em segundo lugar, o prometido de Deus. Olha o versículo 42, diz: e o levou a Jesus, e Jesus chamou e disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Jesus trocou o nome. Jesus não trocou a personalidade de Pedro. Jesus trocou o nome, deu a ele o propósito para o qual ele passou a existir. E isso o Senhor faz muitas vezes na nossa vida. Ele dá um sentido, Ele dá um propósito, Ele dá um norte, um rumo, aquilo que nós devemos fazer, porque o Senhor nos transforma. E foi isso que aconteceu com Pedro. Mas logo também aconteceu com aquele que proclamou a palavra do Senhor, e o Evangelho já começou a ser pregado, já, claro que pregado por João Batista, anunciando que Jesus viria, que era necessário o arrependimento. Mas aí os seus discípulos começam a seguir Jesus, e diz o versículo 43, no dia imediato resolveu Jesus partir para a Galileia, e encontrou Filipe, a quem disse: segue-me. Que coisa maravilhosa, para que nós possamos entender as coisas de Deus. Primeiramente é Ele que chama. Alguém disse certa vez, e eu imaginei que coisa interessante, é que a pessoa disse assim: se Jesus chamou, venha. Agora, se Jesus não chamou, não queira ser voluntário. Se Jesus chamou, venha. Agora, se Jesus não chamou, não queira ser voluntário. Porque a pessoa tenta, mas não consegue. Agora, quando Jesus chama, a pessoa tenta se afastar, mas não consegue. Temos o exemplo de Jonas. Jonas foi lá e tentou de todo modo se afastar, mas Deus tinha um propósito para ele, um caminho para ele, até que ele se arrependeu e seguiu este caminho. O Senhor cumpriu aquilo que precisava na vida de Jonas. E assim, o Senhor chamou a Filipe e disse: segue-me. Que coisa maravilhosa, é Jesus que chama. O versículo 44 e 45 diz que é Jesus que ama. Olha só. O versículo 44, ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Filipe pelo que nós entendemos no texto, ele deveria estar falando do costume judaico, da espera de Jesus a Natanael.
Ele estava evangelizando Natanael acerca daquilo que ele conhecia de Deus, mas a promessa de que Deus enviaria Jesus Cristo, seu filho. Então, Filipe fala a Natanael acerca disso. Mas quando ele encontra Jesus, quando Jesus o chama, ele diz a Natanael: encontramos aquele a quem Moisés escreveu na lei. Que coisa maravilhosa é quando Filipe tem aquele encontro com Jesus e não tem como haver um afastamento, porque Filipe encontra de verdade o seu Salvador. Filipe olha para Jesus e vê que aquele é o Cordeiro de Deus. Como João falara, é aquele o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Filipe vai e diz a Natanael: nós achamos, vem conhecer. Agora olha que coisa interessante o versículo 46. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Vem e vê. A primeira pergunta de Natanael é: de onde o mestre é? Aí Filipe falou: é filho de José, ele é de Nazaré, ele é Jesus o Nazareno. E ele diz: pode, por acaso, de Nazaré sair alguma coisa boa? Eu brinco muito com as pessoas quando alguém pergunta de onde eu sou. Então, eu respondo que eu sou da terra para onde o povo sobe. Que estado brasileiro é esse para onde o povo sobe? Eu sou da Paraíba. Paraíba, para cima. Eu sou de onde o povo sobe. Aí depois as pessoas perguntam: qual lugar você nasceu? Aí eu tento dizer: sou da Paraíba, para não me alongar muito. Mas aí as pessoas têm que perguntar: mas que cidade você nasceu? Bonito. Mas não é o Bonito lá do Pernambuco. Não, é Bonito. Bonito, só Bonito? Não, é Bonito de Santa Fé. Não tem que ser só Bonito, tem que ser de Santa Fé. Aí vem aquela pergunta que todo mundo gosta de fazer, só para encher as paciências: quem nasce em Bonito é o quê? Aí eu já fecho a conta dizendo: quem nasce em Bonito é bonitinho. Olha, nascer na Paraíba, depois nascer em Bonito de Santa Fé, e dizer o que é, eu ainda não sei quem nasce bonito o que é. Porque pela lei da física, bonito eu não sou. Não é? Bonitinho, essa coisa toda. Aí o pessoal brinca: pode da Paraíba sair alguma coisa boa? Eu digo: não sai, não tem jeito. Da Paraíba não sai nada de bom. Aí o pessoal fala: mas você não é da Paraíba? Eu falo: poxa, mas você acha que eu sou uma pessoa boa? Não, não tem nada a ver isso. Aí as pessoas caem na risada, né? Porque é uma longa história. Eu fico imaginando aqui Filipe falando: pode de Nazaré sair alguma coisa boa? Imagine, Nazaré não produzia mestres. Nazaré não era uma cidade que as pessoas podiam dizer: olha, saiu de Nazaré, porque naquele tempo os gregos estavam aí dominando com a sua sabedoria. Até Paulo depois, mais adiante, alguns anos depois, fala acerca dessa sabedoria. Mas os judeus também, de um lado, queriam competir com os gregos, porque os judeus tinham a palavra, tinham os ensinamentos de Deus, então eles não queriam estar atrás, então caminhavam os dois nessa batalha, os gregos e os judeus, acerca de quem tinha mais condições. E aí vem esse momento e Natanael pergunta: pode de Nazaré sair alguma coisa? Então é aí onde Filipe fala a Natanael: vem e vê. Vem e vê o prometido de Deus, porque ele anunciara o evangelho acerca de Jesus que viria. Quando ele viu que Jesus chegou, ele diz a Natanael: vem e vê. Vem e vê aquele que transforma, aquele que é o Deus Todo-Poderoso que opera milagres. E para terminar, vem e vê o Filho de Deus. Olha o versículo 48. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi,
quando estavas debaixo da figueira. Que coisa maravilhosa é o conhecimento do nosso Deus. A onisciência de Jesus Cristo, a onisciência do nosso Deus, o conhecimento que Deus tem de cada um de nós. Nós muitas vezes, como nós falamos no começo, não precisamos relatar a Deus detalhes. Senhor, é aquela casinha no fim da rua, que tem um tapetinho vermelho, minha filha está deitada lá na cama. Nós podemos detalhar. Se isso é importante para nós, Deus quer que nós nos derramemos na presença dEle. E o quanto mais, não que sejamos repetitivos, mas o quanto mais nós falamos com Deus, mais nós temos comunhão com Deus. Então o que Deus quer é que nós coloquemos diante dEle as coisas. Mas Deus é onisciente de tudo. Ele disse que Natanael estava embaixo da figueira. Então, quem foi lá? Foi Filipe? Estava só Filipe e Natanael? Quando Jesus fala a Natanael que Jesus o viu, ele na hora crê. E Jesus diz a ele, veja o versículo 49. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ao que Jesus, versículo 50, desculpem. Ao que Jesus respondeu: Por que disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que esta verás. Irmãos, há algo interessante sobre Natanael. Não há depois, mais à frente, nenhum comentário acerca da vida dele, do que ele fez, de onde ele pregou. Há tradição histórica de que ele pregou o Evangelho, de que ele saiu e pregou o Evangelho, e nós cremos que os discípulos foram e fizeram o que Jesus falou para anunciar o Evangelho. Mas é interessante que não há registro da vida de Natanael, mas há algo tremendo sobre o que Jesus falou acerca dele. Olha o versículo 47. Viu Jesus Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, não há mancha. O verdadeiro israelita em quem não há mancha. Então era uma pessoa que seguia aquilo que era certo em servir ao Senhor. Mas aí no momento da sua vida ele tem um encontro com Jesus, e ele nesse encontro ele é transformado, ele reconhece ser Jesus o Filho de Deus, e ele passa a segui-lo, a conhecê-lo, crescer nesse conhecimento. E Jesus diz, é uma pessoa que vive de maneira correta. Dizer que não há dolo era uma pessoa irrepreensível, é uma pessoa que não tinha do que se falar, como algumas outras pessoas que foram salvas por Jesus Cristo, foram curadas. Jesus diz acerca dela, acerca da fé que essas pessoas possuíam. Então é maravilhoso nós pensarmos de que, ainda assim, sendo perfeita pessoa, Jesus tem que transformar, tem que mudar, tem que fazer algo, para que a pessoa seja instrumento dele na proclamação do Evangelho. Vem ver o Filho de Deus. E aí nós podemos terminar pensando, para ele ser o seu rei. Olha o versículo 49. Então exclamou Natanael: Tu és o rei de Israel. Ao reconhecer isso, Natanael está dizendo que Jesus era o rei prometido, que vinha para a salvação de sua vida, para ser também o seu guia. Olha o versículo 50. Ao que Jesus lhe respondeu: Porque diz que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que esta verás. Então Jesus guia Natanael por um caminho em que ele veria grandes coisas. Ele teve o privilégio de ser comparado a Jacó, que viu ali naquele momento no deserto. Jacó viu a janela dos céus, a porta dos céus abertas, e ele viu anjos subindo e descendo. Natanael foi aquele que viu o momento, esteve junto com Jesus no momento da crucificação, ele viu o que aconteceu com Jesus, ele esteve no momento da ressurreição, quando ouviu da palavra que fora anunciado que Jesus ressuscitaria ao terceiro dia, e ele saiu a proclamar o poder deste Jesus. E o versículo 51 acrescentou: em verdade te digo que vereis os céus abertos e anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho
do homem. Por isso, da palavra do Senhor dizer, quando Jesus subia àqueles homens: por que vocês estão olhando para o céu? Como ele falou, ele cumpriu. Ele foi para junto do Pai, preparar-vos morada. E ele voltará para buscar os seus remidos. Então, por isso, vem e vê o Filho de Deus. Vem e vê o Cordeiro de Deus. Vem e vê o prometido de Deus, aquele que é o Salvador da nossa vida. Vamos proclamar esta salvação às pessoas. Vamos proclamar este amor às pessoas, para que elas possam conhecer o Deus verdadeiro, que ama, que cuida e que não desampara os seus filhos em nenhum momento. Amém? Que o Senhor nos conduza para vivermos deste modo e fazermos isto. O hino 183 nos conclama a cantarmos ao Senhor em adoração, encerrando este nosso momento de culto. Quero convidar os irmãos ao som do piano, se colocarem em pé, para cantarmos o hino 183. Após o cantar do hino 183, seremos despedidos com oração e a bênção por toda a igreja. Benditos laços são os do fraterno amor, assim em santa comunhão une no Senhor. Aqui tudo é comum, tristeza e prazer. Em Cristo somos todos um, este o seu querer. Desta santa união nós vamos separar no céu eterna comunhão, vemos de gozar. Ao mesmo trono, amém, vão nossas petições, é mútuo gozo e a dor também nos nossos corações. Vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus e Pai, te bendizemos, Senhor, por estes momentos na Tua casa. Por podermos, ó Deus, te louvar, te exaltar, te bendizer, derramar o nosso coração diante de Ti para te agradecer pelos Teus grandiosos feitos, ó Deus, pelo Teu chamado a cada um de nós e pela Tua determinação de podermos proclamar, ó Deus, que isto seja o gozo em nossa vida, a alegria, o prazer, e que, ó Deus, nós possamos ser instrumento para que as pessoas possam conhecer